Bem-vindos, senhores, aqui é Henrique de Gaia. Vocês estão aqui comigo em mais um vídeo do canal. Gravando mais uma vez improvisado aqui em um dos meus empregos, quais eu estou focadíssimo, né? Na corrida de aquisição de patrimônio em curto prazo. E eu recentemente estava estudando algumas coisas, senhores, e vendo o quanto que as questões empíricas de observação são importantes tanto nos testes aristotélicos, né, e empíricos na questão do comportamento social, né? Então, aqui no canal, o Coruja do Carvalho, tanto os outros caras extremamente respeitados, a gente sempre falou muito sobre o comportamento social, como que a questão biológica interfere nas decisões que as pessoas tomam, né? Todo aquele papo que todo mundo já conhece da ocitocina, que afeta na questão de paixão, vasopressina. Eu acho que, se não me engano, no meu vídeo que tem o segundo que tem mais visualizações aqui, fala muito disso, que é o sabotagem genética, né? Então, eu comecei a voltar a pensar em algumas coisas, eu fiz um retrocesso ali, um retrogredi, né, vamos dizer assim, né? Qual é essa questão? Eu comecei a ler sobre o universo 25 e aquele experimento do Pulpia dos Ratos, né? Para quem não conhece, é um experimento feito pelo John Calhoun há mais ou menos pelo menos uns 60 anos atrás, se não me engano. Que basicamente todo mundo conhece, né? Mas para quem não lembra do que se trata, o Universo 25 foi uma experiência que o John Calhoun ele quis observar o que aconteceria com uma colônia de ratos, tentando simular como seria uma consequência daquele resultado daquele experimento, meio que tentando exemplificar se aquilo também refletia no comportamento humano. Então, qual que foi a experiência do John? Ele criou um ambiente controlado para alguns ratos, era um ambiente cercado, né? Esse ambiente teria água à vontade, comida à vontade e abrigo à vontade. Então, basicamente, ele colocou dois casais de ratos ali naquele local para ver o que se sucederia, né? Por exemplo, a intenção dele era o seguinte: bom, vamos colocar aqui para esses ratos toda a condição perfeita de subsistência para que eles não tenham nenhuma interferência na questão de subsistência. E vamos ver como que vão se desenvolver na forma comportamental. Ele queria equiparar esse experimento a como agiria o ser humano numa condição caso as pessoas não tivessem mais escassez de recursos, né? Então, porque, vamos dizer assim, uma das coisas que aconteceu do século XIX para o século XX, coisa que eu falei bastante em vídeos anteriores do canal, como, por exemplo, o colapso das nações, sobre economia, sobre o Rothbard, muito sobre o capitalismo, né? Onde nós aprendemos, e a maioria do pessoal que é libertário já tem um pouco de conhecimento de escola austríaca, né? Então já lembra que o fenômeno que aconteceu no século XIX para o século XX, da Revolução Industrial, foi uma questão de uma multiplicação de riqueza exponencial. Nunca que havia acontecido antes, nunca tinha acontecido antes na história da humanidade, né? Antes da Revolução Industrial e da consolidação do capitalismo, em torno de mais de 60%, 80% da população mundial vivia em extrema pobreza, né? E as outras porcentagens faziam parte de caças de elites, né? Então, o capitalismo ele foi responsável até mesmo por ter acabado com o antigo sistema feudal, né? Que era o vigente social, aonde basicamente era o quê, né? Se você nasceu na família de casta tal, você vai viver o resto da vida naquela casta ali, entendeu? Por causa, não por causas somente culturais, mas por causa da forma econômica que funcionava o modelo feudal, né? Que era, por exemplo, o senhorio, você pedia a ele para ele ceder a terra para você, então, o que aconteceu? Você poderia viver no feudo do senhorio, mas de todo o recurso produzido naquelas terras dele lá, você teria que dar, por exemplo, metade ou um pouco mais da metade para o senhorio, entendeu? E você ficaria com metade. E, tipo, então não tinha uma questão de comércio, era uma questão de contratos pessoais, né?
aonde até as pessoas dos próprios feudos, além de serem os trabalhadores que pagavam essa contribuição para o senhorio, essas pessoas também poderiam servir a serem chamadas para participar de milícias e exércitos privados, né? Então, nessa questão do modelo feudal, né? As pessoas nasciam ali numa certa situação financeira e muitas vezes não conseguiam sair daquilo, porque elas não tinham aquela perspectiva de aprender a comerciar, a fazer comércio de outras formas, a não ser receber a provisão, a terra, ofertar parte do que produz e ficar com a parte que lhe restava ali para subsistir e ter uma vida mais ou menos, né? Lembrando que naquela época a medieval não tinha tecnologia. Então, advindo desse modelo feudal que muitas vezes foram aumentando muito a cobrança, tornando-se até uma forma exploratória no final dos casos, né? As pessoas elas não conseguiam ter acesso a bens, os mesmos bens fabricados para as pessoas das elites, das monarquias e as elites dos feudos e daqueles pequenos estados. Por exemplo, grandes fabricantes de sapatos, de roupas, de móveis, etc., faziam grandes móveis de objetos ou prestavam serviços de extrema qualidade que somente os senhorios e os monarcas poderiam pagar para ter aquele serviço e aqueles produtos. Então, as pessoas ali dos feudos, esse é um tipo de exemplo, professor, de capitalismo primitivo, vamos dizer assim. Então, observando isso, as pessoas viram que não conseguiriam ter as coisas, além do que elas trabalhavam para entregar para o tempo que elas tinham para trabalhar para servir a parte para o senhorio, elas começaram a criar produtos e serviços dentre elas mesmas ali, de acordo com o que tinha de poder aquisitivo o pessoal daquela época. Então foi aonde começou a acontecer o quê? Poxa, ali com aquela família ali vamos dar um exemplo, do Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim ele tem uma habilidade muito interessante, ele trabalhou lá para o rapaz, para o grande fabricante de calçados lá na grande cidade e obteve a habilidade de fabricar calçados. Então ele começa a fabricar calçados com materiais de um pouco mais de material mais inferior, etc. E começa a vender esse produto em preços mais acessíveis para aquelas pessoas que estão naquela classe mais baixa. Então as pessoas começaram a fazer isso daí entre elas. O que acabou acontecendo? Essa questão de criar produto, serviço, obter e ganhar lucros em cima disso, foi criando um sistema econômico primitivo capitalista ali. Então que acabou posteriormente expandindo, e essa classe elitista, os senhorios, os monarcas, vamos dizer assim, eles começaram a perder espaço, porque a partir do momento que as pessoas começaram a aprender a comerciar livremente entre si, elas começaram a acumular riqueza muito mais rápido ao ponto de não precisar mais viver em feudos. Então, o que eu advenho da Revolução Industrial? Pessoal, isso aqui é tudo um resumo de orelha, tá? Mas é muito simples, é bom vocês entenderem o conceito disso. As pessoas começaram a sair dos feudos e começaram a se concentrar nos lugares que tinham mais oportunidade de trabalho. Por exemplo, foi quando começou a Revolução Industrial. As pessoas começaram a sair do meio rural, do meio feudal, e começaram a se aglomerar próximo de grandes indústrias, grandes fabricantes que começaram a fabricar as coisas em massas, né? Advindo da descoberta da energia elétrica depois, e etc. Então essas pessoas perderam todo aquele poder que eles tinham do controle social através daquela grande massa que era pobre, porque elas não conseguiam sair daquela casta ali, porque elas não conseguiam produzir excesso de riqueza para criar poupança, né? Porque a única forma de se enriquecer de verdade, pessoal, é trabalhando. Então você trabalha, você cria poupança e você investe essa poupança, entendeu? Essa reserva de patrimônio e vai fazendo ele crescer mais e mais e as pessoas vão criando mais liberdade por terem mais poder aquisitivo para escolher as coisas que elas querem fazer ou não. Então, a partir do momento que essas elites começaram a perder o poder, algumas elites concordaram com o capitalismo, viram que aquilo era bom e foram querer participar também. Já o outro lado de elites, eles não gostaram do que isso aconteceu, porque, senhores, para algumas pessoas que já tinham muito dinheiro, até hoje, para algumas pessoas que têm bastante dinheiro, elas já têm o dinheiro que elas têm pode comprar quase tudo que elas querem. Mas geralmente algumas pessoas que são um pouco mais, vamos dizer, mais psicopáticas, assim, sociais, elas querem o controle total, o poder sobre as pessoas, né?
Então não se trata só de dinheiro. Então essa parte dessa elite, né, que não concordou com essa evolução e a perca daquele status quo anterior que eles tinham, começaram a ter os seus planos para tentar obter o controle sobre as pessoas. Então, uma das formas de você dominar o capitalismo, por exemplo, por dentro, qual seria? O capitalismo é baseado na vontade própria de servir as pessoas por serviços e produtos. Você como produtor, você tem que satisfazer seu cliente para ter um lucro. Então, o princípio básico do capitalismo, além do livre mercado, do livre comércio, é que as pessoas utilizam algo para fazer esse comércio, que é a moeda. Então, a moeda, ela é como se fosse na economia de livre mercado. Vamos comparar o mercado com o corpo humano. A moeda, ela é como se fosse o sangue que corre nas nossas veias, né? O dinheiro. Então, se você controla, se alguém controla ou dilui ou diminui o fluxo sanguíneo do seu corpo, provavelmente você vai ficar asfixiado, né? Com pouco só oxigênio no seu sangue, no seu corpo. Então isso vai prejudicar a sua autonomia. Então, uma forma de sabotar o capitalismo, né, é se você se tornasse o dono da moeda principal, das moedas correntes. Porque você poderia então obter o controle através de todo o sistema que as pessoas criavam riquezas, basicamente controlando o dinheiro delas. Então, nada mais que a história do Estado em si, desde a épocas de séculos atrás até hoje, tudo trata-se de controle de pessoas de algumas elites específicas com esse não tão querido plano de poder que a gente vê, que são hoje, que a gente pode ver as castas dos políticos parasitas. Muitas dessas pessoas que gostam de se embriagar extremamente no poder, basicamente estão ali. Esse jogo do teatro das tesouras, onde um partido finge que é de esquerda, finge que é direita, os dois fingindo que estão brigando, mas são todos o Estado, da mesma forma distraindo você para continuar sugando o teu sangue com um canudinho na sua veia jugular, né? Então, o que tem a ver isso que eu expliquei para os senhores com o Universo 25? O Universo 25 foi a experiência do John Carroll, como eu disse, sobre um ambiente perfeito dos ratos, sem os malefícios da escassez, de ter estresse, etc., para procurar alimento. Você colocou os ratos em todas as condições perfeitas. Então, a gente poderia imaginar que o intuito dele nesse experimento foi qual? Bom, a gente que como raça humana passou todo esse período da Revolução Industrial, todo mundo começou a obter muita riqueza e tal. Então tinha ali uma discussão naquela época por detrás dos panos que o que aconteceria com a população humana se ela ficasse nesse constante desenvolvimento e atingisse a quase mínima escassez. Então, antigamente, alguns cientistas políticos e econômicos, eles tinham previsões de que a raça humana, crescendo em densidade populacional muito alta, de acordo com a curva de crescimento de seres humanos, a curva de produção de recursos, de alimentos, etc., não conseguiria acompanhar o crescimento populacional. Só que eles faziam esses cálculos, né, sem imaginar que essa questão do livre mercado também teria uma evolução muito rápida de tecnologia. Tanto que uma das tecnologias que a gente tem no Brasil, uma das maiores tecnologias que a gente tem no Brasil é a Embrapa, que foi criada no governo militar, que é a empresa que cuida de todo o desenvolvimento de tecnologia na questão do agronegócio. Ou seja, para vocês que não sabem, o Brasil ele é um dos países que mais produz. Vou dar um exemplo. Os outros países, dentro de um hectare, vamos dar um exemplo de medidas para você entender. Outros países, na medida de 1 hectare, os outros países produzem em média tipo 1,5 toneladas de soja. Com a grande tecnologia da Embrapa no Brasil, com esse mesmo 1 hectare que os outros países produzem 1,5 toneladas, a Embrapa conseguiu criar tecnologias para que o Brasil produzisse 3,5 toneladas. Ou seja, a nossa tecnologia de desenvolvimento de alimentos é quase o dobro da capacidade dos outros países utilizando o mesmo espaço.
Então, os cientistas econômicos que tinham essa visão de que a curva de crescimento populacional iria causar fome e uma escassez muito grande, isso foi desmentido durante o tempo com a evolução da tecnologia. Então, o que aconteceu? Não teria a humanidade, por mais que ela se expanda, ela tem condições de ocupar um espaço e ter alimento para todos. Todos no mundo basicamente têm alimento e recursos, porém, o que acontece é que alguns países têm uma má distribuição dessas riquezas e outros melhores, de acordo com o nível intelectual de cultura, né? Que é proporcionado para essas civilizações se desenvolverem, né? Então, o universo 25 ele se baseou para quebrar um paradigma entre essas duas questões que eu falei para vocês. O crescimento populacional, o crescimento populacional compensa essa barreira da fome que eles acreditavam na época, como que a sociedade agiria, né? Então, foram se espelhar nos ratos. O John Calhoun, ele teve que fazer esse experimento 25 vezes. Em todas as vezes que ele repetiu esse experimento, o experimento acabou da mesma forma, com todos os ratos acabando mortos. Mas toda vez que ele tentava realizar o experimento e tinha esse resultado, ele observava que sempre havia o mesmo tipo de padrão comportamental dos ratos de acordo com as etapas do processo do experimento, né? Então eu vou contar para vocês aqui mais ou menos como que eram os processos de etapa ali das experiências do John Calhoun, né? Então, a primeira etapa do Universo 25 ou seja, ele queria ver a questão como que aconteceria o desenvolvimento da densidade social, ou seja, como seria a interação com o crescimento populacional. Então, ao inserir dois casais de ratos, em torno de 6 meses já existiam na média ali 500, 600 ratos no local. Então, desde os primeiros dois casais até esses 500, 600 ratos atingir essa primeira parte do experimento, ele chamou essa parte de consolidação. Ou seja, aí foi o que a gente pode equiparar, então, por exemplo, a época da Revolução Industrial Humana, que foi a época da consolidação ali do nosso capitalismo, onde a gente conseguiu gerar riqueza e recursos em muito mais quantidade. Então, vamos comparar mais ou menos com isso, essa parte para você entender qual que era o raciocínio desse estudo. Após isso, a reproduzirem-se ali, tudo funciona normalmente, chegou ao estado de atingir ali em torno de 600, 500 e poucos ratos. Foi aonde veio a segunda fase do experimento, onde começam a mudar as coisas e ele começou a observar que sempre acontecia essas mesmas coisas que eu vou citar aqui para vocês agora. Então, após a consolidação, veio um período da estágio 2 chamado período de estagnação. Então vamos só relembrar aqui, senhores, que todos os resultados que aconteceram obtidos com os ratos têm um adendo. Temos que lembrar que se tratam de animais irracionais sem autoconsciência e inteligência. Então o que acontece? Tudo que aconteceu com os ratos aconteceu por causa que os animais, eles, quanto menos, como eles não possuem intelectualidade, e moral e etc., eles vão agir exclusivamente pelas coisas que eles sentem e os instintos. Então, tem que deixar isso bem claro. Então, os animais agindo por instinto e pelas suas formas de interações emocionais ali dentro da colônia, começou a ser identificado algumas coisas que foram acontecendo. Então, duas coisas que foram acontecendo, que é a primeira das coisas, a perda de identidade de gênero e a função social ali dentro dos ratos em si. E isso acabou criando castas sociais ali dentro dos ratos. Yane, me explica isso direito, porque eu não estou entendendo. Pessoal, quando começou a crescer muito rápido a colônia, ali com condições perfeitas de alimentação, comida e abrigo, começou-se então os ratos a alguns ter comportamentos específicos. Então, uma das primeiras separações de castas que ocorreram foram três. As fêmeas, né, elas começaram a ficar mais dentro dos ninhos do que interagindo pelo lado de fora, porque elas basicamente ficavam criando os filhotes, sendo cobertas, que cruzavam com elas somente os ratos alfas agressivos,
que eram, no caso, eles ficavam ali o tempo todo protegendo as fêmeas para estarem usufruindo delas. Existia também um outro grupo que é chamado de os ratos ômegas, que seriam o quê? Seriam os ratos mais fracos e passivos ali. Então, aqueles ratos mais fracos, eles começaram a se reunir numa área central ali do experimento na gaiola, e toda a área periférica, onde tinha ninhos, etc., ficaram dominados pelos ratos alfas cruzando com as fêmeas. Então, alguns ratos ômegas tentavam agredir os ratos alfa para tentar chegar nas fêmeas, etc. E esses ratos acabavam mortos. E olha só, o mais incrível, às vezes eles acabavam mortos e tipo, os ratos alfas literalmente matavam e comiam esses ratos. Ou seja, mas por que eles estavam fazendo uma questão dessa se existia comida abundante e recursos abundantes? Tudo uma questão de interação social. Então, começou a ter muita violência, né, dentre os ratos alfas e parte dos ratos ômegas, que acabavam meio que, vamos dizer assim, se revoltando porque não tinham acesso ali aos abrigos e às fêmeas, né? Então, foram sendo eliminados, de certa forma, muito desses ratos ômegas que entravam em conflito com os ratos alfas, né? O que isso causou? Isso causou que, a partir de certo momento, aquela parte dos ratos ômegas que enfrentavam os alfas para tentar atingir as fêmeas, copular, etc., ter uma provisão do abrigo, eles pararam simplesmente de brigar. Eles começaram a ficar no canto deles e não foram mais atrás. Aí o que começou a acontecer? Os ratos alfas começaram a se juntar em grupos para simplesmente, entre aspas, vamos dizer assim, por não ter o que fazer, iam lá atacar aquela colônia separada dos ratos ômegas, simplesmente para violentar eles, matar. E olha só que interessante o que aconteceu com o desenvolvimento comportamental dos ratos alfas. Os ratos alfas começaram a sair, eles agrediam outros ratos sem nenhum motivo, eles matavam, comiam a carne dos outros ratos sem motivo, e até mesmo ficaram hipersexualizados, estuprando os ratos, ou seja, nasceu ali uma homossexualidade daqueles ratos alfas. E por causa de toda essa interação aí, os ratos alfas começaram a fazer isso com os ratos ômegas, eles também começaram a violentar as ratas fêmeas, onde criou-se também nas ratas fêmeas o comportamento de agressividade. Então elas começaram a ter que substituir aquela proteção que elas tinham dos ratos alfas lá nos ninhos, elas mesmas terem que abandonar os ninhos ali e ficar defendendo o território para não atingir os filhotes. Só que o que aconteceu nesse período que a gente está falando aí, que é a estagnação? Por causa das fêmeas terem que ficar agindo em proteção como ratos machos, elas começaram a perder toda a questão de noção de maternidade por causa da agressividade que foi implementada nelas. Então, essas partes das colônias onde as fêmeas tiveram que tomar a atitude de proteger ali o território, elas começaram a abandonar os filhotes. Elas começaram a assassinar os próprios filhotes e comer os próprios filhotes. Então, chegou um momento ali que em torno de que a mortalidade ali do infantil, vamos dizer assim, dos filhotes, chegou a 90% da mortalidade. Por quê? Porque as fêmeas não ficavam no ninho para criar os filhotes tinham que se virar sozinhos para chegar na comida e na água, e nesse meio tempo eles eram atacados por outros ratos, né? E então a mortalidade ficou muito grande. Então observe o fato. A gente tinha aqui então os alfas atacando todo mundo sem motivo, hipersexualizados, fazendo atos homossexuais e pegando as fêmeas à força. As fêmeas tendo que agir como machos para defender o território e os filhotes, ao mesmo tempo que a ambiguidade delas fazerem isso tornaram elas mais incapazes de serem mães e cuidar da prole. Então o que aconteceu? A densidade populacional começou a diminuir a natalidade ali. E nesse meio tempo que está acontecendo isso, aconteceu o quê? Aquela parte dos ratos ômegas, que quando eram atacados pelos ratos alfas, alguns desses ômegas lutavam com os alfas e simplesmente morriam. Porém, nasceu ali mais uma casta em meio a esse experimento, que eram ratos que fugiam e se escondiam, ou seja, ratos que começaram a simplesmente não aceitar participar
daquele tipo de convívio social ali. Então, parte desses ratos aí, eles começaram a se esconder, eles começavam a sair para comer somente à noite, quando a maioria estava dormindo. Eles faziam, geralmente, eles não conseguiam mais comer sozinhos. Esses ratos que criaram essa casta, vamos dizer assim, mais ghost, eles iam em pequenos pares, assim, ou um pouco mais de... Eles não iam comer sozinhos nem beber nada. Eles iam em grupos para se alimentar sozinhos e depois voltavam para onde eles estavam ali, vamos dizer assim, em inanição, querendo não participar dessa sociedade como estava. Qual foi o resultado dessa segunda etapa, senhores? Os ratos alfas, a maior parte deles feridos, e começaram, após isso, que não tinha mais rato ômega suficiente para eles brigarem, os próprios alfas começaram a brigar entre si e se mataram. Então sobraram somente as fêmeas. E essas fêmeas que eram agressivas, etc., elas não conseguiam mais. Os ratos pararam de acasalar. Aqueles ratos que sobreviveram foram só os ômegas, que eram ghosts, ou seja, aqueles que só queriam ficar fora daquela sociedade. Então sobrou quem, no final desse período? Os ratos, que o John Calhoun chamou de belos. Sobrou somente esses ratos belos, e aquelas fêmeas agressivas também acabaram depois de um tempo morrendo. Então o que aconteceu? Sobraram somente aqueles ratos belos adultos e sobraram os ratos mais jovens, que nasceram como? Eles cresceram num ambiente sem poderem aprender as suas funções sociais. Os novos ratos fêmeas que cresceram não sabiam o que era maternidade, como ter o seu papel ali de gênero, etc. Então, basicamente, os ratos ficaram no estado de inanição, porque uns não tinham mais referências de como fazer para sobreviver, porque eles tinham ali alimento e água, mas não sabiam acasalar, não acasalavam, eles não interagiam, então literalmente estagnou. Chegou um momento que a taxa de natalidade dos ratos chegou a zero natalidade, entendeu? Então o John Calhoun ele começou a observar que nesse período ali, no final desse período, ele observou que aconteceu a morte da colônia, mas não uma morte física, mas uma espécie de morte espiritual, ou seja, acabou todo o ímpeto de vontade, a autodeterminação daqueles ratos, entendeu? Então eles começaram, esses ratos belos, que foram só essa geração dos belos que sobreviveram, a ter aquele comportamento de viver só comia, cagava e dormia, né? Então era assim que eles interagiram nesse momento. Então o experimento começou a encaminhar-se para a etapa final, que é a etapa do colapso e da morte. Então, como eu disse para vocês, sem ter exemplos de maternidade e paternidade, deixou-se a natalidade a zero. Os ratos tiveram uma vida apática, sem desejo de marcar até mesmo território. Ou seja, os ratos, além deles não interagir mais entre eles, eles não sabiam acasalar, eles não sabiam como prosseguir com os papéis dele para se perpetuarem, eles começaram a deixar de se importar até mesmo com o território. Ou seja, os ratos passavam perto dos outros, mas não estavam mais nem aí com o território. Os machos não brigavam mais entre si, as fêmeas também não interagiam com nada. E assim foi que eles ficaram em um período de inanição, onde eles aboliram aquele instinto da propriedade privada, vamos dizer assim, do território deles. Então, vamos tirar algumas conclusões, né? Foi concluído que os ratos, com a perda de identidade e propósito, eles ficaram ali entregues à inanição, né? Foi concluído também que a apatia de sentimentos negativos, ou seja, como eles não sabiam o que era escassez, eles criaram a ausência de sentimentos, ou seja, para você saber o que é um sentimento positivo, você precisa sentir o sentimento negativo. Ou seja, se você nunca sentiu um sentimento negativo, você também não sabe o que é sentir um sentimento positivo, entendeu? Porque perdeu o parâmetro. Aquela geração não tinha parâmetro nem do ruim e do bom. Então era uma coisa apática, entendeu? Uma adenonia. Então, essa a ausência de sentimentos negativos, por exemplo, como ansiedade, estresse, que no caso poderia ser criado pelo senso de urgência da sobrevivência, caso não tivesse aquela constante de alimentação e provisão do experimento,
eles todos perderam seus propósitos ali, né? Então foi concluído que não é somente a questão da expansão populacional que causou o colapso da experimento dos ratos, mas sim o excesso da divergência do excesso de interações sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é uma questão de crescimento populacional que colapsaria um sistema, ou uma raça ou uma espécie, mas sim as interações sociais dessas pessoas que podem trazer o colapso da civilização. No caso, a civilização daqueles ratos entrar em colapso, mesmo com todos os recursos abundantes, em excesso até, entendeu? Então, o excesso de interação social foi que destruiu aquele lugar. Mas voltando ao adendo anterior, eu disse para os senhores, esses eram animais irracionais não dotados de intelectualidade, entendeu? Então eles sobreviveram para a etapa final, né? O que é, ali só sobrou no caso os belos, né? Porque eles foram os que tiveram o controle emocional de perceber e saírem da sociedade, daquela sociedade que estava colapsando. Então, só que qual foi a consequência? Como eles são animais que não têm intelectualidade, eles não têm como passar informação um para os outros, a não ser pelos exemplos que eles veem no dia a dia da espécie deles, eles perderam toda a referência de identidade, de papel social e de perpetuação da própria espécie. Então, eles foram os últimos a morrer, entendeu? Mas eles morreram no conforto, mas entre aspas, numa inanição, né? Então, como vou citar para vocês sobre os ratos, né? Como animais, como eu disse, sem racional, consciente, etc., eles chegaram a esse ponto por não ter intelectualidade e capacidade de repassar a informação adiante, né? Então, os animais também não possuem senso moral, como eu disse, e nem capacidade de armazenar informações para os próximos aprender. Então, isso é o colapso. Sem falar que eles não têm uma capacidade de seguir intentos de fé. Ou seja, animais não têm, eles não têm o conceito de esperança, ou eles não têm o conceito de religiosidade, ou senso de investimento futuro, de gerenciamento de recursos, né? São poucos animais que fazem isso, que têm uma inteligência para isso. Então, toda vez que o John Calhoun fez esse experimento acabou da mesma forma, independente do qual, se ele mexer na estrutura física, nos recursos, etc., acabavam da mesma forma. Então, vamos falar agora, fazer um comparativo disso daí entre os humanos, né? Então, a gente precisa colocar a diferença do racional humano, né? Nós humanos, né, temos capacidade de fé, intelectualidade, linguagem, armazenamento de dados e repasse de todas essas informações através da educação, ou seja, educação, escrita, linguagem. A linguagem, senhores, a escrita, ela é uma das coisas mais importantes para estar repassando a história, as informações dos nossos antepassados para a próxima geração. Ou seja, olha, não faça isso, que isso aqui vai dar errado. Olha, não acham assim porque isso vai dar errado. Então, a gente tem essa capacidade. A partir do momento que a gente desenvolveu a linguagem, né? E a capacidade de repasse de informação. Os seres humanos também têm um senso de desenvolvimento de moralidade. E isso se torna uma questão de construção de cultura. Ou seja, a cultura, vamos dizer assim, a cultura pode se traduzir na questão de hábitos e costumes que são repassados de geração em geração. Ou seja, foi isso daí que não aconteceu ali no universo 25. Os ratos estavam tão ocupados para lidar com o caos que eles começaram a se perder e não conseguiam mais passar os exemplos uns para os outros, entendeu? Então, todo esse desequilíbrio, vamos dizer assim, começou a acontecer ali no meio mais familiar, primeiro no meio familiar, e depois no meio contexto social geral no universo 25. Então, para vocês entenderem como é importante essa questão de repasse de informação, linguagem é a construção de uma cultura, né? Então, com essas capacidades nós humanos, né, que nos torna diferente dos animais, então a gente pode acessar o desenvolvimento humano, que nós somos superiores aos animais. Então, para quem conhece o canal do Corujeu, eu já falei muito sobre uma questão da pirâmide de Maslow, que são que são as etapas que o ser humano vai evoluindo
até alcançar uma plenitude geral. Então, os degraus de Maslow, por exemplo, eles são constituídos de alguns degraus, né? O primeiro degrau é o degrau de necessidade humana. Ó, vamos tentar raciocinar comigo aqui. O ser humano, para ele começar a pensar, evoluir seu pensamento e aprendizado, ele precisa satisfazer suas necessidades mais básicas primeiro. Por exemplo, se uma pessoa que está passando fome na rua, ela não vai conseguir pensar em ter um relacionamento com a pessoa, em ter filhos ou conversar sobre filosofia, porque a fome não deixa ela pensar. Ele está tentando sobreviver. Então, a primeira camada de Maslow é a questão de sobrevivência, a fisiologia, comer, beber, dormir, descansar, etc. Quando o ser humano ele consegue a provisão básica, ele não vai ter mais que se preocupar com alimentação, etc., e abrigo. Ele vai começar a pensar em outras coisas, como, por exemplo, manter a sua própria segurança, em adquirir a sua propriedade, né, para ter mais abrigo, né, manter ali fixo o seu abrigo, né. Porque se o ser humano vive, por exemplo, como nômade, ele não consegue evoluir desse estágio do degrau de Maslow, que é a questão da segurança, propriedade e abrigo. Entendeu? Porque daí o ser humano vai ficar sempre preocupado com a sua segurança e com o seu abrigo e com os seus recursos de propriedade. Entendeu? Então, satisfazendo a provisão de alimento e água e fisiologia, a pessoa vai se preocupar com a propriedade privada e seu abrigo e segurança. A partir do momento que ela alcança, ela ganha a segurança, a propriedade privada e a segurança, ela vai passar por outro estágio do degrau de Maslow, que é o terceiro, que é o degrau que é das relações humanas, ou seja, a pessoa, se ela tem comida, abrigo e segurança, ela vai começar a ser mais aberta e conseguir pensar em relacionamentos, ou seja, relações de afeto, relações de amizade, o sexo e, vamos dizer assim, uma questão de intensidade também de se relacionar consigo mesmo individualmente, ou seja, com a capacidade de reflexão e filosofia, né? Então, a gente vai daí para o quarto degrau. As pessoas, quando estão supridas, então, de alimentos, abrigo e segurança, e elas têm relacionamentos sociais saudáveis, elas conseguem evoluir para a outra parte do degrau, né? Então, a gente passa pela estima, né? O próximo degrau é a espiritualidade, tempo útil para se dedicar-se a si ou aos outros, a questão de desenvolvimento, de pensar no futuro. Então, isso daí é onde a raça humana começa a evoluir a tecnologia, a intelectualidade, etc. Porque se o ser humano ele não está preocupado com fome, ele não está preocupado com abrigo e tem propriedade privada, e todas as suas relações sociais são saudáveis, ou seja, relações familiares saudáveis, o sentimento de unidade ali naquele povo, nação, bairro, colônia ou cidade, entendeu? Toda aquela cooperação saudável faz com que as pessoas possam pensar em outras coisas e cooperar entre si. Ou seja, por isso que as pessoas começam a ter uma melhor estima, elas começam a filosofar, elas começam a ter tempo para pensar em coisas novas para melhorar as coisas. Isso a gente pode falar dentro do sistema capitalista ainda, por exemplo, pessoas que criaram soluções tecnológicas para suprir demandas de outras pessoas sociais, ou seja, nos clientes. Então, após o ser humano alcançar, para ele evoluir desse estágio da estima, da filosofia, da tecnologia, e dedicar-se a si mesmo aos outros, vem o pico do degrau de Maslow, que é o topo da pirâmide, que é a questão da plenitude de autossuficiência pessoal e social, onde a pessoa praticamente vai se tornar muito, mas muito mais capacitada, inteligente, serena, ou seja, um autocontrole, vamos dizer assim, seria um estado perfeito, né, do ser humano. Então, por isso que é importante vocês entenderem o que é essa parte do degrau de Maslow, né? Então, a gente pode observar, né, senhores, que as elites dos estados, elas vêm, elas vêm principalmente usando a cartilha, observando essa pirâmide de Maslow, que é a forma mais fácil de explicar para vocês. Como aquelas pessoas que elas querem voltar a ter aquele status quo de dominar as pessoas e tem, sei lá se são pessoas que têm problemas psicopáticos, gostam de ter escravos, ou simplesmente é porque elas não querem trabalhar e querem sugar das pessoas, né? Viver do suor do rosto dos outros, né? Ou seja, literalmente roubar.
Então o Estado já faz isso via imposto, né? Via vários mecanismos que ele existe para isso. Mas o Estado em si, ele ataca muito essa questão dos degraus de Maslow para manter as pessoas sob controle. Que é o quê? Vamos repetir aqui. O primeiro degrau de Maslow é as necessidades básicas, fisiológicas, ou seja, comer, beber, usar o banheiro, descansar. O segundo degrau, abrigo, segurança e propriedade privada. E o terceiro degrau, relações sociais. Ou seja, o Estado, ele fica atacando sempre esses três primeiros degraus para que a pessoa, nós como pessoas da sociedade não atinjamos. Pessoal, se desligar a internet, aí comecei a receber mensagem aqui. Ainda bem que é uma pessoa aleatória que não tem como doxar, né? Mas enfim, voltando. Para as elites manter o controle sobre as pessoas, eles precisam não deixar as pessoas passarem do terceiro degrau. Ou seja, as pessoas não podem obter uma relação social equilibrada, porque se as pessoas atingirem a capacidade do quarto degrau, que é intelectualidade, a não ter preocupações externas para poder desenvolver espiritualidade e ter novas tecnologias, as pessoas vão perceber que o Estado é uma coisa diabólica e maléfica. Entendeu? Então a gente pode, por exemplo, citar que uma pessoa que atingiu o quarto degrau, que ninguém vai questionar, é, por exemplo, o Nikola Tesla. Entendeu? E o mais interessante é que mesmo quando ele não tinha os três primeiros degraus plenamente satisfeitos no seu âmbito, ele estava no quarto degrau, pelo que ele atingiu através do conhecimento dele. Entendeu? Então, o Estado, ele não quer perder o controle das pessoas, porque ele é um parasita que precisa ficar sugando o trabalho dos outros para sobreviver e manter essas elites, né? Então, a gente observa que hoje em dia o Estado ele sabota de várias formas as pessoas, né? Sabota a economia, sabota a moeda, e a gente vê o progressismo hoje, né? Destruindo o terceiro degrau totalmente das relações sociais, de amizade, e vamos dizer assim, de certa forma, pervertindo de forma obscura até mesmo a relação do sexo em si, né? Da sexualidade e atacando toda a capacidade de desenvolvimento da densidade intelectual, né? Então, eu posso dizer para vocês, essa parte do ataque dos primeiros 3 degraus, assim como no universo 25, o Estado ataca através da cultura e do sistema educacional, ou seja, as principais pessoas que foram como é que é o nome? Foram submetidas à subversão foram os professores de escola, entendeu? Ou seja, tirando, além de, em vez de formar pessoas com conhecimentos práticos de matemática, ciências exatas, etc., para as pessoas se desenvolverem, eles começaram a ensinar somente coisas sociais para a subversão da própria população, para elas ficarem tão ocupadas brigando entre disputas de classes, entre etc., elas não conseguirem olhar para o próximo passo, porque não existe relações sociais tão saudáveis hoje em dia. Então atacaram tanto no meio público quanto as próprias famílias, né? Então o Estado ele vai lá, sabota a educação, subvertendo o sistema educacional, os professores, tem uma certa desvalorização dos conteúdos de ciências exatas que fazem as pessoas poderem criar raciocínio crítico e lógico, né? E elas começam a atacar também a questão o socialismo, ele ataca diretamente o segundo degrau também, porque ele relativiza a propriedade privada. Então as pessoas começam a ter um total desequilíbrio nos 3 primeiros degraus de Maslow, que elas nunca vão conseguir estabilidade para passar para o próximo degrau. Que eu falei, porque é muito arriscado para o Estado perder todo o controle sobre aquela população que ela sobrevive à casta política parasita de outras elites através do trabalho dos outros, né? Então, além pelo meio cultural e por esse meio que eu estou exemplificando para vocês, o principal meio do Estado impedir também que as pessoas possam se afastar, que nem fizeram os ratos ômegas, para não participar disso e deixar as pessoas se degladiando e destruindo por si só, elas precisam deixar no meio desse rol todos incluídos. Então, o Estado, além de ele proporcionar todo esse caos através desses degraus de Maslow, eles atacam a moral e a moeda. Então, vou exemplificar aqui para vocês aqui rapidinho, né? O ataque da moral, ele
literalmente ele foca na destruição da instituição familiar, educacional, sendo da cultura da família, de conhecimentos, por exemplo, repassados de avô, pai para filho, etc, né? Mas também a destruição da profissão do mestre, como eu falei, dos professores, através do sistema educacional centralizado. Ou seja, o Estado ele começou a fazer isso de forma eficiente quando as pessoas aceitaram o Estado enfiar sua cabecinha, né, nas pessoas, criando um sistema de educação centralizado de escola pública, né? A escola pública foi o início da desgraça, né? Então, além disso, toda essa manipulação cultural, etc., o ataque à família, ele é tão importante quanto a subversão dos professores no meio educacional. Porque, ó, assim como os ratos no final do primeiro universo 25, eles ficaram entregues à inanição e à morte com zero natalidade, porque eles não sabiam como agir, porque não tiveram exemplos do passado para aprender a serem fêmea, macho, se comportamentar, acasalar, criar um ninho, cuidar dos filhotes. Entendeu? Eles não tiveram aprendizado disso porque não tinham exemplos. Nós humanos, a gente consegue aprender vendo os exemplos e também através dos conhecimentos que a gente pode ir passando de geração para geração. Então, a subversão educacional dos professores é um ataque direto ali justamente para que não seja repassado de uma geração para outra as informações corretas, entendeu? Então, ou seja, tem uma distorção completa das informações do passado. Então, principalmente quando o Estado ele assume esse papel dominador de escravidão totalitária, após ele já ter subvertido os professores educacionais, as famílias, etc., eles vão lá e começam a apagar o passado. Ou seja, começam a reescrever livros, eles recolhem livros, destroem propriedades intelectuais e deixam só conteúdos que reafirmam a versão desse Estado, né? Ou seja, vamos dar um exemplo do Brasil, que a gente tem uma ditadura do judiciário de caráter socialista, entendeu? E eles fazem isso, eles subvertem a língua, eles subvertem a família e o sistema educacional. Então, entendido que a subversão dos professores é uma forma de tentar apagar o passado e doutrinar as pessoas no futuro, quando você ataca a instituição familiar, a unidade familiar, o que você está fazendo? Quando os filhos não respeitam os pais são bêbados, desequilibrados, criam famílias estruturadas, essa proliferação de mãe solteira, etc., as pessoas começam a não ter mais os exemplos como antigamente. Por exemplo, antigamente, se você vivesse em um lugar afastado da sociedade, você aprenderia todas as coisas necessárias para você sobreviver e ter uma vida. O seu avô ia te ensinar a profissão dele, ele ia te ensinar, olha, administre suas coisas assim, seu dinheiro assim assado, olha, cuidado com os filhos assim, e age de tal forma para manter sua propriedade privada, etc. Cuidado das suas coisas, porque isso aqui vai ser seu no futuro, etc. A partir do momento que você ataca a unidade familiar, os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais, ninguém respeita ninguém, e as pessoas vão começar a se entregar principalmente a vícios, né? Ou seja, fugas. As pessoas vão começar a ter questões de fugas para sanar, né, aquela questão das frustrações delas. Então, você feito isso, você conseguiu acabar com a parte que nos diferencia dos animais, comparando a sociedade atual ao universo 25, que é o quê? A capacidade de aprender com os erros e repassar informações do passado para o futuro, para manter a próxima geração evoluindo, né? Continuar se expandindo. Então, por isso que o sistema ele faz isso para contornar a questão da racionalidade humana, intelectualidade, a capacidade da linguagem. Então vem o Estado socialista mais uma vez atacar outra coisa, que é o quê? Tentar mudar a língua, a linguagem. Ou seja, o sistema vai tentando mudar as palavras, o significado das palavras, porque se as pessoas perderem toda a questão de referência de linguagem, mesmo que essas pessoas que foram serem doutrinadas na nova linguagem dessa maldita satânica do Estado, mesmo que elas consigam achar um livro de 200 anos atrás que fala de instruções de coisas para ter um futuro melhor, como ter agricultura, como agir filosoficamente, se você destrói toda a linguagem dessas pessoas, elas vão pegar um livro e não vão conseguir ler, elas não vão entender o que está escrito. O que você quer dizer com isso, pessoal? Imagina aqui. Peguem vocês numa biblioteca municipal hoje, procurem algum livro que está escrito há 200 anos atrás e observem como era escrita a língua portuguesa naquela época.
Então, não se dizia você, se dizia vossa mercê, entendeu? O nome do dinheiro era diferente, os pronomes de tratamento com as pessoas eram diferentes, a língua portuguesa ela foi reformada diferente. Então, até hoje, mesmo algumas pessoas podem ler livros antigos, não vão entender direito o que está escrito, porque é usado palavras rebuscadas que se utilizavam lá no português nativo de Portugal, entendeu? Que até mesmo em Portugal nem eles mesmos falam como eles falavam há 200 anos atrás lá. Então, vocês entenderam qual que é a questão imprescindível da linguagem? Se você insere nas pessoas a questão de pronome neutro, todes, elo, delo, todas essas coisas, eles vão, além de subverter, retirar a identidade das pessoas através disso, né? Ou seja, ele não é ela nem ele. Se ele não é ela nem ele, é o que? Ele é um nada, entendeu? Então, vai tirar a unidade de identidade das pessoas. Além de você causar uma coringada mental ao decorrer das pessoas com isso, você vai lá e empurra toda a doutrinação da novilíngua, que é uma coisa muito falada no livro 1984 do George Orwell, né? Então você troca as palavras. Ó, quando você fala que você quer o ditador, quando ele quer falar que ele quer manter a ditadura, ele não vai falar eu vou defender minha ditadura, não, ele fala eu vou defender a democracia. Ou seja, as pessoas começam a criar um conceito que democracia é esse regime totalitário que a gente está vivendo. Então, aí isso vai passando de geração em geração, a próxima geração e a duas para frente, ela perde totalmente referência do que significavam as palavras. Então, a palavra mal significa bom, a palavra ruim significa bom, a palavra democracia, a ditadura vira uma democracia, e assim vai distorcendo toda a questão da linguagem aprendizado. Ou seja, você está escravizando mentalmente, intelectualmente, de uma forma satânica, cara, a questão do desenvolvimento das pessoas. Ou seja, as pessoas que aceitarem dessa geração todo esse lixo, implementarem para elas vão ter o mesmo fim dos ratos ômegas e os belos ali no final do experimento do universo 25, a inanição, entendeu? Fora que elas vão ser controladas de uma forma muito pior ainda durante esse meio tempo. Então, o Estado, para garantir que isso vai acontecer, ele precisa chantagear as pessoas de alguma forma. Algumas pessoas não vão aceitar por violência, nem por convencimento, etc., coisas erradas. Mas o Estado, para alcançar isso de uma forma generalizada, ele não vai só atacar instituições, educação, cultura no âmbito familiar. Ele vai usar também a moeda como uma forma de controlar as pessoas, né? Então, como que isso acontece, né? Eu até escrevi sobre isso aqui para não confundir. O Estado ele vai atacar a moeda para alcançar todas as pessoas, ou seja, causar inflação, destruir o poder de compra, etc. Para o quê? Para que a raça humana ela tenha uma capacidade de subsistência e geração de riqueza através do capitalismo que superou o sistema feudal antigo. Então, uma forma de ele conseguir chantagear até as pessoas mais distantes é como? É destruindo as riquezas delas, destruindo a moeda, diluindo elas, para que elas tenham uma capacidade de subsistência cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Então, quando elas começarem a atingir um nível insustentável de não conseguir mais se prover, de ter recurso, etc., o Estado vai criar esse problema e eles vão te vender uma solução. Não, olha, você está sofrendo com isso, olha a inflação, peraí, vou te dar um programinha aqui do governo e tal. Então, até aquelas pessoas que não queriam participar de todo esse colapso, o Estado vai fazendo uma pressão através da diluição da moeda a empobrecer as pessoas e forçarem elas a pedir Estado, a pedir mais Estado para resolver as situações. Então, é através da moeda que o governo, o Estado, a elite estatal, ela consegue atrair as pessoas que não querem para o sistema dessa forma, no meu ponto de vista. E você pode observar que isso existe, acontece muito, né? Então, a moeda, né? Então a gente fala do controle da moeda, ela incapacita o acúmulo de reserva de recursos, ou seja, as pessoas não vão conseguir investir, não vão conseguir expandir, não vão conseguir criar projetos porque está sendo diluído, sempre roubado, sendo roubado, entendeu? Então, através de inflação, isso daí posteriormente vai vir o ataque da propriedade privada e porque as pessoas não vão ter como investir a partir do momento que ninguém mais vai conseguir comprar propriedade, entendeu? O Estado vai começar a fornecer tudo às pessoas.
falando que é uma facilidade, que é uma tecnologia nova, então ele conquista as pessoas de forma paternal e também utilizando a desculpa que vai te dar segurança. Mas todo trade-off do Estado nunca vai para o seu benefício, né? Se o Estado te oferece segurança, ele retira sua liberdade. Entendeu? Então as pessoas têm que se lembrar disso. As pessoas realmente acreditam que existe almoço grátis, né? As pessoas realmente acreditam que que vai baixar o jogo do Tigrinho e o aplicativo vai te dar 50 pau só para tu começar a jogar e porque ele é bonzinho e gostou dos seus belos olhos, entendeu? Então, a partir dessa ingenuidade somada com uma questão de lei de Gerson, as pessoas vão sucumbindo e caindo nessas armadilhas, né? Então, a gente pode anotar a questão da moeda o seguinte, anotar que se deve, se a moeda perde valor, as pessoas vão adotar um comportamento, entendeu? Então vamos dizer assim, é como o Renato fala, né? Diga-me os incentivos que eu direi os resultados, né? Então o que muda no comportamento das pessoas? Então você já atacou a subversão do educacional, você já está destruindo a unidade familiar, você está destruindo a moeda. O que acontece com as pessoas? Quando as pessoas veem que a moeda está desvalorizando, o que elas vão começar a fazer? Vou tentar fazer duas coisas. A maioria vai tentar criar vai criar um hábito de consumir tudo num desespero mais rápido possível, entendeu? Para utilizar o dinheiro. Ou seja, ele está criando um senso de urgência ali que atinge o primeiro degrau de massa, ou seja, as pessoas vão começar a ficar desesperadas para comer, para pagar suas contas e tentar sobreviver com aquela moeda que está sempre comprando menos. Então as pessoas começam a ter um comportamento de curto prazo, impulsivo e viver sob estresse constante, entendeu? Então isso daí tira a capacidade de criar poupanças, de criar investimentos, né? E as pessoas não vão conseguir ter tempo para se relacionar tão bem e muito menos para se desenvolver intelectualmente, porque elas vão estar todos os dias trabalhando, tentando sobreviver com aquela moeda diluída do Estado e nunca vai conseguir passar dos 3 primeiros degraus. Então é assim que o Estado vai fazendo para atingir as pessoas em todos os lugares que elas estão, né? Então, como eu disse, essa questão de ser consumidores imediatos, a pessoa perde a noção de investimento e se cria um senso de ansiedade, de urgência e amplifica também instintos de baixa intelectualidade, né? Ou seja, as pessoas elas perdem a capacidade do raciocínio de longo prazo. Ou seja, as pessoas, hoje, principalmente as pessoas que vivem cheia de dívida, não sabem administrar o próprio dinheiro, etc., elas perdem um raciocínio de longo prazo. Ou seja, isso estimula as pessoas a serem impulsivos, e aquele famoso ditado, ele se torna uma regra, né? Como lema da população. Não, vou fazer isso hoje porque amanhã eu posso morrer. Então foda-se, vou foder com tudo hoje mesmo, que amanhã eu já não sei, amanhã eu vejo, entendeu? Então você muda até a questão do pensamento e comportamento das pessoas. Se as pessoas elas não têm mais incentivo a poupar, a investir e tem que só sobreviver e não tem perspectiva de futuro, isso faz as pessoas se comportarem mal, entendeu? Então a gente já tem a alteração do Estado e as pessoas começam a ter ver assim, pô, nada que eu trabalho esse dinheiro aqui não compra nada. Ah, foda-se, vou gastar esse dinheiro aqui com putaria, vou encher minha cara. Ah, eu vou fazer o quê? Então as pessoas começam a ficar desse jeito. Então a gente compara essa parte aí do universo 25 com a parte do meio ali, onde os ratos começam a se perverter. Os ratos alfas, eles iam lá estuprar os outros machos, iam matar por diversão, etc. As pessoas começam a entrar meio que coringar nesse círculo aí, entendeu? Então você observa que o Estado, se você observar o universo 25, cara, o Estado, ele atinge todos os pontos ali, nós como raça humana, para que ele tenha um controle parecido para ter os mesmos resultados do universo 25 aqui na raça humana, entendeu? Dentro de toda essa explicação aqui, né, que eu dei para vocês. Então, pessoal, então destrói essa moeda, a moeda popular e forte, né, incapacita a ciência real da economia e substitui por uma renda universal no futuro, com a retirada de propriedade privada. Então, após todos dependerem desse gerenciamento do governo. Então, isso vai causar, quando acontecer o colapso social, através do emocional. Então, medo e insegurança, eles vão abrir mão da propriedade por uma provisão centralizada para ter segurança.
entendeu? Ou seja, o próprio governo imprime dinheiro, destrói a economia, faz as pessoas terem um comportamento de curto prazo desesperador, né? E ele vai colapsar a própria moeda, porque ele já vai estar sugando tantas pessoas que não vai ter mais riqueza no momento, as pessoas param, porque elas veem que o incentivo não vale. Eles vão lá, resetam a economia e criam uma renda básica universal, vamos dizer assim. Aí eles vão falar assim, não, eu vou te garantir, entendeu? E você faz o que eu mando. Ou seja, as pessoas viram literalmente escravos, ou viram putinhas, vão virar putas do Estado, literalmente. Aí vem o Drex, aí vem o controle o crédito social e etc. E as pessoas vão trocar isso por segurança, porque elas perderam totalmente a capacidade de ter cooperação familiar, de ter gerenciamento de economia, de poupança, etc. O Estado ele ataca em vários pontos, cara, e as pessoas podem observar, cara. As pessoas, como a subversão educacional já está muito alta, as pessoas não sabem nem como a economia funciona. Então, esse estado de ignorância, de subversão e perverter as pessoas é tudo para afetar o racional. Por quê? A utopia dos ratos acontecia sempre o mesmo resultado porque todos os ratos seguiam somente os impulsos, eles não eram racionais. Então o Estado está tentando tornar as pessoas racionais, extremamente emocionais, ansiosas, sem controle emocional. Elas não quando elas são atingidas por sentimentos negativos, elas perdem o controle. Você vê pessoas aí com crise de ansiedade porque ouviu um chefe falando um pouquinho mais grosso com ela no trabalho porque ela fez uma cagada. Pode ver, você vai ver gente assim por todo lado hoje em dia, entendeu? Então essas pessoas elas vivem num estado infantilizado, entendeu? Essa que é a questão no final das contas, né? Então, vai se formando os mesmos questão do cenário do universo 25, né? Com a renda básica universal, o governo vai tentar oferecer comida, recursos mínimos suficientes para todos, mas em troca confirmada do controle e ausência, né, de moral, substituindo. Ele vai tentar substituir o afeto, a religião e, lógico, ali toda também a mudança da linguagem para a linguagem aceita pelo Estado, que causará semelhante morte espiritual como aconteceu lá no universo 25 com os ratos, né? Então a gente chega a uma conclusão. Ai, caramba, o mosquito mordeu eu aqui. A gente precisa fazer algumas coisas para passar por esse processo que a gente está vendo acontecer. E comparado ao que tudo que a gente passa com o universo 25, a gente tem muito mais semelhança nisso do que a gente pensa. Então a gente observa que a gente basicamente é como se fosse o gado desse povo, cara. Entendeu? Dessa elite, desses desgraçados, desses parasitas, desses políticos estatais, né? Vamos dizer assim. Então, qual que é a minha conclusão para a gente, como ser humano, que se esforça, está tentando estudar, evoluir e sair disso? Como que seria uma forma útil de passar por isso? Principalmente preservar conteúdo intelectual, conteúdo didático, conteúdo moral, e mesmo que a pessoa seja ateu ou não, também todo o conteúdo religioso, né? Da questão que todos vão acabar se tornando no futuro sobreviventes, né, de todo esse caos. Então, a gente, diferente daqueles ratos que eram os belos que morreram por inanição, a gente somos humanos racionais. Então, a gente precisa agir como aqueles ratos, os belos, né? A gente sai desse meio da sociedade, a gente se torna o ghost ali, entendeu? Porém, a gente precisa manter um acervo caso vocês pensem em ter uma sucessão no futuro. Por mais que a gente viva no fascismo, etc., mas tem pessoas aqui que pensam em ter família, entendeu? Só que eles vão ter que entender. Você por si, você vai ter que ter um acervo didático, intelectual e uma cultura moral ou religiosa que possa ser passado para frente. Porque de nada vai adiantar. Vai acontecer que a sociedade humana vai começar a diminuir de certa forma, entendeu? Até o ponto que o Estado vai ter a quantidade mínima ali que ele precisa ter de escravo para se manter sem ter excesso de pessoas, né? Então, o que eu ia dizer para vocês? É, a gente está no setor final, que é a consolidação do controle da moeda, né? Então, os últimos dois vídeos eu vim falando do Drex, eu falei que é do Bitcoin, etc. A gente precisa resistir à facada final, né, de morte, o golpe de misericórdia, que é a circulação do Drex e o crédito social. Então, a gente
Gente, a gente tem que começar a olhar mais sério vocês pro Bitcoin, por exemplo. Que eu não tava botando tanta fé, mas como eu disse para vocês, depois de estudar o plano real, entender o que é a emissão monetária do dólar, o M2, e como que tem correlação em, por exemplo, da proteção do patrimônio no Bitcoin em relação à inflação. Enquanto mais o governo imprime dinheiro, mais o Bitcoin valoriza. Em relação de que o Bitcoin sempre mantém o mesmo valor, só que nominalmente a gente aumenta o nosso patrimônio, porque o valor nominal do Bitcoin não muda. O que muda é a impressão de dinheiro. Ou seja, se tem uma garrafa que custa 10, o governo vai lá. Vamos dizer que essa garrafa aqui é de ouro. Tem uma garrafa de ouro aqui, ó. Tá na minha mão. Essa garrafa de ouro vale 10. O governo começa a imprimir dinheiro. O governo ele imprime 5 vezes mais a base monetária. Então, essa garrafa que custava 10, agora ela vai começar a ser precificada a 50. Não significa que a garrafa ela criou um valor, etc., só por existir. Não. Eu preciso agora, de vez de 10, ter 50 para comprar esse objeto, porque o governo fez a desvalorização do dinheiro. Então, o dinheiro do Bitcoin, que é uma reserva de valor, ele vai explodindo exponencialmente de valor de acordo à destruição das moedas fiduciárias dos estados. Então, após entender isso, que eu resolvi sair do mercado de ações, etc., que já falei nos vídeos anteriormente, que os melhores investimentos nos últimos séculos foi investir em empresas, em ações, que são coisas que geram riqueza e serviços, né? Agora, se tudo a moeda está sendo diluída em um processo muito mais rápido que pode se gerar riqueza, todo esse crescimento nominal ele acaba sendo um teatro, a maior mentira do mundo. O dinheiro estatal é a maior mentira do mundo inteiro, entendeu? Então, a única forma da gente, como é, pessoas saindo fora da sociedade, no futuro tá mais resguardado, vai ser o cara ter que tirar o dinheiro do Estado, né? Então, para finalizar, né, a gente tem que aprender a ter resistência, também preservando os meios livres de comunicação, livre, né, como é que eu vou explicar? Para manter a livre circulação de informação. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem as redes sociais que são totalmente censuráveis pelo governo. Mas ultimamente eu tenho estudado toda a questão, né, as questões de libertárias, etc., de tecnologia. A gente já está conseguindo ter um meio de propagar informação de uma forma que jamais nunca vai se apagar. E eu estava observando ali a rede social descentralizada Nostr, ou como alguns chamam de NosDR, que é uma rede social anônima, utilizando uma chave criptografada, né? Como se fosse um Twitter. Você posta tudo que tu quer ali, informações, etc. E aquilo ali vai ficar registrado em arquivos na nuvem, só que é descentralizado todos os computadores das pessoas que estão ligadas rodando esse protocolo. Não tem como censurar, não dá para saber de onde está vindo, não dá para saber de quem é. Então, pessoal, a gente vai ter que aos poucos pegar todo o conhecimento que cada um tem e começar a transferir para esses locais que não podem ser censurados, porque nós no futuro podemos não estar mais aqui, mas as pessoas que estiverem aqui, elas vão ter referência de como agir, do que é ser ou não ser e como sobreviver e evoluir da onde, se não tiver material intelectual, se não tiver conteúdo didático. Então, senhores, além do próprio Bitcoin como sendo uma reserva de valor, a partir de hoje para o futuro, a segunda coisa mais valiosa que vai existir vai ser a informação, entendeu? Da mesma forma que tem pessoas que não sabem nem fritar um ovo sozinha, fazer um arroz, algumas pessoas não sabem nem trocar o step do carro e trocar uma bateria de um carro quando morre. Essas pessoas podem parecer coisas bestas para algumas pessoas como eu, que sei fazer isso desde os 12 anos. Mas o pessoal hoje com 20, 23 anos, cara, não sabe nem trocar um chuveiro. Porque não teve referência paterna, nunca aprendeu a fazer reparo doméstico, residencial, porque não tiveram exemplo disso. Entendeu? Então, hoje todo mundo recorre ao YouTube para fazer as coisas, né? Isso que é o legal da grande evolução tecnológica da internet. Mas daqui a um tempo a gente vai acabar, tudo vai ser para tirar a autonomia total das pessoas, para jogar na mão do Estado.
Então é muito importante mesmo, senhores, eu falo aqui da gente que cria conteúdo, né? Principalmente manter e criar esse conteúdo didático, alertar as pessoas para que se mantenham despertas, né? Então aqui esse papo de hoje foi muito mais além do que eu já falei sobre relacionamentos, que eu já falei sobre o mercado de mercados, coisas que se passam, mas você precisa estudar. Vamos lá, ouve um documentário do Universo 25 e começa a comparar tudo que o Estado faz para que aquele resultado do Universo 25 aconteça com a gente na sociedade humana. Não, gente, é uma correlação muito, tipo, assustadora, tá ligado? Então, senhores, é importante a gente entender que não adianta a gente tentar bater de frente contra a máquina do Leviatã. Realmente, a única coisa que a gente pode fazer é desinvestir do Estado, né? Ou seja, parar de contribuir. Uma resistência pacífica, né? Aquela que você não coopera. E muitas vezes não cooperando já é o suficiente para aquela essa grande máquina lenta e que exige muita energia para andar, para que ela possa perder a força, né? E nesse meio tempo a gente conseguir se libertar disso. Então, por exemplo, eu peguei todo o meu patrimônio, já tirei do mercado de ações, tenho só, como eu falei no vídeo passado, algumas ações, estou no Bitcoin totalmente, fazendo um hold, né? Então, os senhores precisam começar a pensar nisso, senhores, para o futuro dos senhores e caso pensem em ter sucessão também. Então, você precisa tentar esconder teu patrimônio, tirar totalmente das garras do parasita mor que é o Estado, né? Então, infelizmente, pessoal, eu não tô tendo tempo para gravar vídeos, tutorial de como compra Bitcoin, como faz isso, como faz aquilo. Pessoal, vocês vão ter que, por enquanto, fazer isso aí através do canal lá do Bitcoinheiros, através por exemplo, da área Bitcoin, que é outro canal. Tem várias outras pessoas que falam de como fazer isso daí, né? E do pessoal, parece difícil, mas não é. E vocês têm que lembrar o seguinte, senhores: o preço da liberdade, nossa, hoje para o futuro, é todo o esforço que você vai fazer hoje, entendeu? Porque as pessoas, elas trocam a sua liberdade, a sua tudo delas, através de facilidade e segurança, ou seja, através da preguiça e da questão de não querer trabalhar nem aprender. Ou seja, essa má cultura não é só uma questão de intelectualidade, da personalidade de cada um, mas foi assim que o sistema educacional centralizado do Estado impôs às pessoas. É assim que esse socialismo ditatorial empurra nas pessoas que elas não precisam de família, etc. As pessoas vão trocando certas coisas por mais facilidade e mais segurança. Não, olha aqui, Maria da Penha, eu vou te proteger, mulher, vem cá. Oh, não, coitadinho de você, esse cara aqui precisa de auxílio. Então as pessoas vão sendo compradas, né? Através de. Elas vão tentando fugir das frustrações, né? Ou seja, trabalhar é frustrante, se cansa, né? Desilusões, né? Nunca vai ser tudo perfeito. Então as pessoas começam a tentar fugir dos sentimentos negativos para viver num estado de platô através de terem segurança e, vamos dizer assim, a provisão, né? Então elas trocam toda a facilidade, essa facilidade pela liberdade. Ao contrário de quem está tentando, sabendo ver o futuro e tentar sobreviver a isso, é tua obrigação aprender a cuidar do seu patrimônio. Por exemplo, investindo em coisas que não vão perder valor como Bitcoin, ou seja, fazendo o que for da tua vida. Porque isso, senhor, ser livre, ser independente, sobreviver a tudo isso, um processo que vai ter trabalho. Senhor, se vocês não querem o Estado controlando com quem você pode casar, criando comportamentos femininos, expandindo os piores comportamentos femininos de hipergamia e maleficidade, né, das mulheres perante os homens, você tem que parar de financiar o Estado. E você tem que aprender a administrar os seus bitcoins, os seus bens, etc. Não depender dos outros. As pessoas podem te ajudar tal, mas não ter preguiça. Isso aqui não é para mim, isso aqui é difícil. Então é como diz aquele lema, né, do pessoal que vive mais falando isso há muito mais tempo que eu, né? Have fun and stay poor. Ou seja, beleza, cara, se divirta e se mantenha pobre. Quer ter preguiça e ficar no meio estatal? Sei lá, confia e fica, entendeu?
Só que quando acontecer daqui 10 anos você não poder gastar seu Drex comprando carne, ou daqui uns 5 6 anos se a inflação subir demais, se você perceber que vai ter que pagar R$ 150 no pacote de pipoca, aí já passou o bonde, meu amigo, já passou a hora. E eu repito mais uma vez, toda essa minha virada de chave 180 graus é para um bem maior. Porque eu gosto muito de estudar empresa, investir em ações, etc. Mas nas condições atuais não é viável. Então fico eu torcendo aqui para no futuro poder existir o mercado de ações com colaterais em criptomoedas como Bitcoin, né? E tudo poder voltar como era sem ter o parasita no meio causando todo esse problema. Querendo lembrar que o Estado não faz isso somente por dinheiro, mas ele faz isso por poder. E as elites elas vão tentar fazer de tudo para que a gente acabe tendo o mesmo resultado do universo 25, reduzidos em um número muito maior, um número passivo, um número sem sentimentos, apático, sem identidade de gênero e sem exemplos de como agir. Entendeu? Isso é o cenário perfeito de um escravo que não reage, entendeu? Um escravo que aceitou aquela condição dele principalmente, e não entende o que está acontecendo. Então, pessoal, era essa toda a reflexão que eu queria fazer hoje, entendeu? E agora tem que voltar para o trabalho. Então, aqui mais uma vez foi Yannick Irigaia e eu desejo para vocês aí, pessoal, uma ótima vida.